Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. A criação dos cursos jurídicos no Brasil se concretizou em 1827, com a instalação de faculdades em Olinda, em São Paulo. Desde então, a sociedade sofreu diversas transformações. Mas será que o ensino jurídico acompanhou essas mudanças? Na opinião do jurista Paulo Ronei Fagundes, a forma de ensinar o direito passa por uma crise de identidade. Nosso entrevistado é procurador do Estado de Santa Catarina e pesquisador do Centro de Estudos Jurídicos da Universidade Lusíadas de Lisboa, em Portugal. Mestre e doutor em Direito, ele também é professor universitário. Bom, professor Paulo, seja bem-vindo em nosso programa. Afinal, que crise é essa que atinge o ensino jurídico no Brasil? Primeiramente, Letícia, eu agradeço o convite e para discutir um tema tão relevante, né? Porque o ensino do direito é que vai contribuir decisivamente para a formação de um profissional. Ou seja, todo profissional do direito, seja ele magistrado, integrante do Ministério Público, professor, ele vem dos bancos escolares. E nós temos um ensino jurídico que está muito baseado na dogmática, nas leis, nas normas, né? E nós precisaríamos dar uma atenção especial para aquelas disciplinas chamadas propedêuticas e também uma formação mais ética e uma formação mais ampla, ou seja, nós temos um ensino jurídico divorciado da vida e da sociedade. Quer dizer, com o advento da chamada teoria pura do direito do Kelsen, né, nós temos um direito baseado no estudo da lei, né, ou na consolidação das leis do trabalho, ou no Código Civil, ou no Código Penal. Na verdade, o operador do direito, ele trata do drama humano, né? E esse drama humano vai se refletir no processo. E é a respeito dele que o magistrado vai decidir. Quer dizer, nós temos que ter uma outra visão do processo como um fenômeno da vida, né? Como um fenômeno social, como um fenômeno político, como um fenômeno econômico, como um fenômeno psicanalítico. E a abordagem que a gente dá é simplesmente normativa. Esse é o grande problema, me parece. As faculdades ainda estão longe disso, então? Muito longe disso, né? Porque toda a abordagem que se faz é de subsunção do fato à norma, né? Da aplicação da lei ao caso concreto, né? Na verdade, o fenômeno que a gente chama de jurídico, ele é um fenômeno que tem implicações, né? Ou seja, não é só aquela pessoa ali que está envolvida, né? Existe uma constelação familiar, né? Existem relações sociais. Ou seja, quando o juiz do trabalho decide uma questão, ele está tratando de um problema que é da família, né? De uma pessoa que vai ficar desempregada ou de uma pessoa que não está recebendo os seus direitos corretamente. Mas as relações de trabalho são relações que têm outras implicações. E eu não estou tratando só do problema do empregado, estou tratando do problema do indivíduo, das suas relações familiares e das suas relações sociais. Ou seja, todos devem ser tratados igualmente. Quer dizer, existem outras pessoas envolvidas naquele drama, né? Tem um livro muito interessante do Calamandrei, chamado Processo e Democracia, em que ele vai fazer referência a isso. Quer dizer, na verdade, nós temos a vida na sua plenitude, né? E isso, infelizmente, está sendo ignorado, né? Sim. Bom, muito bem. Em um dos seus artigos, o senhor divide a crise que afeta o ensino jurídico em três vertentes: a funcional, a operacional e a estrutural. Poderia explicar cada uma delas para a gente? Sim. Essa classificação da crise que afeta o ensino jurídico é, na verdade, uma classificação que eu cito do professor Horácio Vanderlei Rodrigues, porque o grande problema do ensino do direito com relação à crise que a gente chama de funcional, né, que é a crise do mercado de trabalho. Quer dizer, muitos profissionais são formados, né, e o mercado não consegue absorver, quer dizer, a crise do próprio mercado de trabalho, né,
A gente não sabe, na verdade, qual o papel do operador do direito, né? Eu acho que nós até comentamos, nós estávamos falando antes a respeito desse assunto. A Faculdade de Direito formaria advogados, mas eu acho que nem isso forma, né? Quando, na verdade, nós poderíamos direcionar esse curso, depois de um determinado período, de uma formação geral, para que se forme promotores, magistrados e professores e assim por diante. Então, essa crise de identidade e de legitimidade dos operadores do direito, no que tange a crise funcional, né? E a crise operacional, que a gente chama de crise curricular. A gente tem um currículo muito atrasado ainda, né? Um currículo que não reflete as novas tecnologias, um currículo que não reflete a nova realidade, que não reflete a transformação social. Então, a crise curricular, a crise didático-pedagógica, quer dizer, o chamado CUSP-GIS continua ainda a prevalecer, mesmo na era tecnológica, nos cursos de direito, né? Então, essa crise didático-pedagógica, crise administrativa e assim por diante. Mas me parece que a crise mais importante que afeta é a crise estrutural, quer dizer, ou seja, a crise política, né? E a crise epistemológica, né? Quando a gente fala a respeito ao conhecimento, afinal, quem conhece direito não conhece direito, né? Quem sabe só direito, diz o Miguel Reale, não sabe direito, né? O direito, a abordagem que a gente tem que fazer dele é uma abordagem interdisciplinar, transdisciplinar, né? O fenômeno jurídico, ele é um fenômeno amplo, complexo, né? A gente tem que ir em busca da complexidade do Morin, por exemplo. Ele é um fenômeno psicanalítico, né? Ele é um fenômeno social, né? Enfim, então o grande problema do direito, volto a reiterar, principalmente com o advento da chamada teoria pura, e quando as teorias, por exemplo, do Gurvitch e outros autores foram sepultadas, né? É que o direito se divorciou completamente da sociedade. E isso se reflete nos cursos, né? E eu lhe pergunto, então, você acha que os operadores do direito, tanto magistrados ou como membros do Ministério Público do Trabalho, eles estão preparados suficientes para resolver as questões impostas pela sociedade contemporânea? Creio que não, né? Exatamente pelas crises que nós já nos referimos anteriormente, né? A crise curricular, né? Ou seja, a gente tem um currículo que não contempla as novas questões, né? Nós temos uma abordagem didática que não permite essa comunicação entre as disciplinas, né? A gente não tem essa visão transdisciplinar que é necessária, e o direito fica à margem de todo esse processo, né? Ou seja, o direito precisa, com urgência, promover uma revolução no seu objeto de conhecimento. Então, tem que haver uma transformação do direito para que o operador possa resolver questões complexas, ou seja, a necessidade de uma nova metodologia. Ou seja, o profissional do direito, ele precisa trabalhar questões que são cruciais no seu dia a dia. Nós tínhamos comentado até a respeito da professora Clotilde de Tavares, dizendo que o médico ele não trata de questões cruciais, né? Da doença, da dor e da morte, e eu diria que o operador do direito não trata de questões cruciais, né? Porque ele não fala do conflito, ele não estuda a questão da justiça e não estuda o direito como fenômeno social. Então nós estudamos de tudo no direito, meus 35 anos de magistério eu sempre venho ressaltando isso, a gente estuda tudo menos o que importa, né? O próprio Paulo Freire, na sua obra, ele dizia desse divórcio, desse afastamento do ensino, da educação da realidade. Então, no direito ocorre a mesma coisa. Bom, muito bem. Na linha que o senhor vinha dizendo, o senhor costuma dizer que as faculdades de direito ainda passam a ideia da lei enquanto instrumento de controle social. Não deve ser assim? Eu creio que não, o direito é mais do que isso, né? Nos regimes totalitários, a gente pode ter o direito como um aparelho ideológico do Estado, como um instrumento de controle, né? Recentemente vivemos a ditadura militar, né? O Estado de segurança, né? A Lei de Segurança Nacional. E eu vi a justiça militar, por exemplo, julgando civis
e fechando jornais como o Pasquim, Cojornal do Rio Grande do Sul e tal. Então, os civis eram julgados por militares e havia aplicação da Lei de Segurança Nacional. E o processo era uma farsa, quer dizer, no que tange o direito de defesa, contraditório e assim por diante. Então, não havia liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Hoje nós vivemos um outro período, né? E o direito ele continua autoritário, né? Ele continua ainda considerando, por exemplo, a mulher, a igualdade jurídica entre homens e mulheres, por exemplo, só ocorreu na Constituição de 1988. Nós temos o Código Civil de 1916, que colocava a mulher no rol dos relativamente incapazes, né? A Lei 41.21 de 62, o Estatuto da Mulher Casada, que retira a mulher do rol dos relativamente incapazes. A CLT não permitia que a mulher firmasse contrato de trabalho sem a anuência do marido, né? Eu estou falando do século XX, né? Até o Código Eleitoral de 32 e a Constituição de 1934, a mulher não tinha direito ao voto. E nós temos um Código Civil que considera ainda os animais como coisas. Né? Isso é uma estupidez, né? A natureza não é coisa, né? E o animal também não é. Quer dizer, quem tem um animal sabe que animal não é uma coisa, né? Então, são seres sencientes, né? Que têm a capacidade de sentir dor e de sofrer, né? Então, é uma legislação muito atrasada. Quer dizer, nós temos que avançar e esse avanço se faz necessário, principalmente com o avanço do direito ambiental, das questões ecológicas, né? Nós precisamos modificar isso. Uhum. Bom, o senhor questiona também se o que temos é ensino jurídico ou domesticação. Já chegou a uma conclusão? Eu acho que ainda temos profissionais que estão sendo domesticados, né? Que são reprodutores de uma ideologia, reprodutores de um determinado saber, daquilo que o Vará chama de senso comum teórico dos juristas. Né? Para ser jurista, tu precisa conhecer determinados autores e reproduzir determinadas posições da doutrina, da jurisprudência, para que o magistrado possa progredir na carreira, para que o sujeito possa se dar bem no sistema jurídico. Eu acho que não deve ser assim, né? Eu acho que nós temos que ter um profissional com uma visão científica, com uma visão crítica e com uma visão muito mais ampla do fenômeno jurídico do que se tem hoje. Então, essa mudança ela tem que ocorrer e tem que ocorrer com urgência. Oh, muito bem. Na época que o senhor foi integrante da Comissão Nacional de Ensino Jurídico da OAB, foram introduzidas nos cursos de Direito duas disciplinas, Antropologia Jurídica e Psicologia Jurídica. Qual que é a importância dessas disciplinas? Bem, a ideia da própria resolução número 9 foi de fazer com que a psicologia jurídica se transformasse num instrumento importante para a oitiva da parte, por parte do juiz, a oitiva da testemunha e assim por diante. A ideia inicial era de que a psicologia jurídica fosse uma matéria, não uma disciplina. O que a gente viu é que se transformou numa disciplina, né? Ela se isolou dentro do contexto do currículo e não vem se constituindo nesse meio para que o operador do direito possa, quando ouve a parte, a capacidade de ouvir a parte, de perceber a angústia da parte, problemas que ela apresenta, ter essa capacidade de ouvir. Né? O operador do direito tradicional, ele muito mais fala do que ouve. Né? E a ideia da psicologia jurídica ou da aplicação da psicoterapia ou da psicanálise no processo é que o juiz ouça mais do que fale. É a quebra desse autoritarismo que há no processo, né? A quebra dessa visão religiosa que há no processo. O Hedbrook tem um livro muito interessante sobre direito inglês, em que ele diz que o processo ainda é um ritual religioso, né? Com todo aquele dogmatismo, aquele formalismo,
com aquela roupa, com todos aqueles ornamentos. E isso dá ao processo, né, muito mais uma aparência de rito religioso do que propriamente de um lugar em que as questões sociais devam ser debatidas. Então, tem que se despir o processo desse autoritarismo para que realmente se possa nele discutir os assuntos que são verdadeiramente importantes. Porque o problema é que as partes não falam, né? Normalmente o juiz não permite que as partes falem, né? Que as partes ou que outras pessoas possam participar daquela questão que está sendo discutida. Bom, professor Paulo, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre a relação entre o ensino jurídico e a promoção do acesso à justiça. A questão do acesso à justiça eu vejo diferente do acesso ao judiciário. Nós temos uma justiça que é cara, né? Nós temos uma justiça que é lenta e o pobre, quem coloca isso muito bem é o Calamandrei, no nosso país, ele não tem direito de escolher o advogado da sua confiança. Aí ele é nomeado um advogado ativo ou um defensor público, quer dizer, ele teria que ter esse direito de escolher o seu patrono, né? Então, o acesso ao judiciário é difícil. E quando eu falo do acesso à justiça, é mais difícil ainda, né? A gente deu a denominação de judiciário a um órgão do poder público, né? Justiça é um bem maior, né? Então, o acesso à justiça significa que aquela demanda, né, aquela demanda do sujeito, por uma resposta, seja essa resposta a melhor possível. O que a gente vê na prática é que essa resposta é quase sempre frustrante. Cada vez se propõe mais ações, né, são propostas mais ações. O judiciário se tornou uma tábua de salvação da sociedade. Se a gente vai fazer uma análise histórica, a gente vai ver que houve uma hipertrofia do executivo durante o regime militar, né? O legislativo perdeu a credibilidade mais tarde, né? E finalmente o judiciário se torna a tábua de salvação da sociedade, quer dizer, todas as questões são levadas. E os constitucionalistas passam a ter uma nova interpretação da Constituição, ou seja, aquela questão da efetividade das normas programáticas, porque a ideia que se tinha antes e quando da elaboração da Constituição de 88 é que direito à saúde, ao meio ambiente, à educação eram normas programáticas, ou seja, elas dependiam de normas, de programas criados pelo Executivo para que pudessem ser implementadas. Com o neoconstitucionalismo, se defende a ideia da efetividade desses direitos, ou seja, de que o judiciário pode efetivamente concedê-los, né? Então, uma mudança de leitura e que torna o judiciário não só o guardião da Constituição das leis, mas também um poder que dará as respostas ou considerar os direitos assegurados constitucionalmente. Muito bem, queria resgatar um pouquinho o que a gente comentou no bloco anterior sobre o conflito. Então, partindo da premissa de que os operadores do direito são preparados para litigar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco então sobre o conflito, como que ele é visto e por que pouco se fala dele na faculdade de Direito. Porque o conflito não é estudado, né? Voltando a Clotilde Tavares, a professora do Rio Grande do Norte de Medicina, que diz que médico tem medo da doença, da dor e da morte, e, no entanto, são coisas que fazem parte do cotidiano da medicina, eu diria que o conflito faz parte do cotidiano do direito, mas nós não estudamos isso. Então, há autores que tratam disso, como Krishnamurti, por exemplo, sobre os conflitos. Ele vai dizer qual a causa dos conflitos, né? Qual a origem dos conflitos. E ele vai dar uma resposta, ele vai dizer o conflito nasce dentro do sujeito, está dentro de cada um. E vai se refletir na sociedade. Na China, no Japão, nas sociedades do Extremo Oriente, eles dizem que tem que haver sempre, a todo instante, a gestão desses conflitos. Então, os japoneses falam dos giri, né, que eles chamam de giri. Giri é compromisso ético,
É o compromisso ético dos pais com os filhos, é o compromisso dos vizinhos, é o compromisso que ocorre na sociedade como um todo. Quando eu entro com uma ação, eu quebro esse compromisso. Então, por isso que no Japão tem poucos advogados e os japoneses não acreditam ainda hoje no direito. Na China é a mesma coisa, né? A partir, sei lá, da década de 90 que os chineses começaram a formar mais advogados em virtude das próprias relações internacionais. Mas o chinês tem uma visão bem clara a respeito disso. Se eu entro com uma ação contra a tua pessoa, tu também tem direito de entrar com uma ação contra mim. E se cada um vai entrar com uma ação, esse conflito vai se generalizar na sociedade. Eu tenho que ter a capacidade de administrar esses conflitos. Eu tenho que ter a capacidade de diálogo, né, de gestão desses conflitos. Então, o conflito, ele deve ser administrado, deve ser prevenido. É muito interessante isso. No Extremo Oriente, nas culturas do Extremo Oriente, e isso é muito claro, né? Tanto nas relações familiares como relações empresariais, né? Eu tenho que ter de maneira clara uma noção desses conflitos e administrá-los diuturnamente. Uhum. Bom, muito bem. Como procurador do Estado de Santa Catarina, o senhor fez um levantamento e constatou que grande parte das pessoas que têm ações contra o Estado acabam morrendo antes do processo chegar ao fim. Onde está o problema? No direito ou no processo? O problema está no processo. O processo é um sofrimento, né? O processo é um problema, né? E não só não resolve o problema, como torna esse problema mais grave, né? Torna o problema mais sério ainda, né? Quando alguém diz assim, olha, eu tinha um problema que parecia simples e ele está tramitando durante 5, 10, 15 ou 20 anos, esse problema se tornou grande, se tornou maior ainda do que ele era, né? O que nós temos que fazer é exatamente tornar o problema mais claro e resolvê-lo, né? E não tornar aquele problema, né, algo caro, de um custo muito alto para a sociedade e assim por diante. Então, a autonomia do sujeito, a responsabilidade do sujeito pela gestão do conflito é muito importante. Agora, nós temos que ter um operador do direito preparado para isso também, para despir o processo de todo esse formalismo exacerbado para que essas questões possam ser resolvidas e possam ser administradas rapidamente. Bom, professor, para encerrar o programa, então, faço a última pergunta. Para onde caminha o direito? Eu acredito que o direito caminha para soluções rápidas, né? Para o diálogo, né? Para que o processo, que é um método, né? O processo tem uma dupla dimensão, né? Daria uns seminários para a gente tratar a respeito do tema. Quer dizer, ele tem uma dimensão política, foi importante o processo, né? No sentido de garantia constitucional, no sentido da garantia do contraditório, da ampla defesa, do acesso ao judiciário, né? Da existência de um juiz imparcial, de um juiz né? Que assegure determinados direitos constitucionalmente assegurados. Mas a sociedade mudou, houve uma mudança, né? E o que acontece hoje é que o judiciário não suporta mais, né? Não adianta ter mais varas, mais juízes, não adianta simplesmente mudar a lei do processo, a lei processual. O que nós temos hoje, principalmente a partir da resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, é a mediação como política pública. Quer dizer, hoje a mediação não é mais um método alternativo para a resolução de conflitos. Antes disso, já se sinalizava, porque no Brasil a gente já tinha a lei da arbitragem e surgiu uma nova, assim como surgiu a lei da mediação. Eu acho que nós estamos caminhando para encontrar, né, outros métodos, outros meios para a gestão e a resolução de conflitos. Agora, nós precisamos de um operador jurídico com uma outra formação. Que formação é essa? Né? Uma formação muito mais ampla do que esta que é dada pelos cursos de direito. Não adianta nada estudar só os códigos, né? Nós precisamos de um operador do direito que tenha uma visão histórica, sociológica, política, psicanalítica, antropológica
do conflito. Bom, professor Ronei, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas agradeço a participação em nosso programa. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Hoje conversamos sobre a crise do ensino jurídico com o jurista Paulo Ronei Fagundes, pesquisador do Centro de Estudos Jurídicos da Universidade Lusíadas de Lisboa, em Portugal. Nos vemos no próximo programa. Até lá!